Então, olá, eu sou a Isabela Barros, hipnoterapeuta e Olha aí. jornalista. E aqui estamos hoje para entrevistar o meu amigo, Jailson Pinheiro, super professor, terapeuta Uau. neurosistêmico, especialista em emoções e comportamento, analista emocional, criador de um curso maravilhoso que eu vou fazer daqui a pouco, né? Agora em abril de Vai sim. 2023, chamado Análise Emocional. E hoje, né, Isso. vamos conversar, Jailson, sobre entendendo o medo de falar em público, que é dos medos mais comuns que existem. Eu estava vendo que há pesquisas na Inglaterra que mostram que o medo de falar em público é maior que o medo de perder dinheiro, de ficar sem dinheiro, é maior que o medo de adoecer gravemente e até de morrer. Então, eu nem conhecia, o termo não é muito comum, mas há uma denominação que é a glossofobia, é o É. medo de falar em público. Então, para você também, na sua vivência, enfim, ampla, de lidar com as emoções, Jailson, Uhum. para você também é muito comum atender pessoas, ajudar pessoas que têm medo de falar em público? Sim, sim. Então, inicialmente, obrigado a você pelo convite em poder falar sobre análise emocional e sobre esse tema que é tão pertinente, eu creio, né? Uma das minhas primeiras profissões, vamos dizer assim, foi professor de oratória. Ensinei Tudo a oratória, ver, né? Tudo a eu ensinei ver. oratória por muito tempo, né? E é claro que eu fui também se desenvolvendo e aprendendo e acrescentando elementos. Então, hoje, eu vejo a oratória um conceito muito mais amplo, não só técnica. Não basta saber usar o microfone se eu não consigo chegar ao palco. Eu digo isso aos alunos, tá? Então, o que eu vejo muito é ensino de técnica. E falta olhar exatamente para o cerne da questão que você trouxe, Isabela, que são as emoções. Né? O que é que me impede de estar ali? Tá? E talvez já para iniciar nossa conversa, algo que possa ajudar as pessoas a virar uma chave, quando se fala a expressão, né, medo de falar em público, a gente precisa começar a entender duas coisas importantes, tá? Dentro da visão médica, vamos chamar assim, da medicina, não existe esse diagnóstico, né? Medo. Então, não existe remédio para ele. Eu não posso chegar na farmácia e pedir, por favor, aquele Sim, medicamento que acaba com sim. medo, porque ele então não está lá de uma forma categorizado como isso. Então, já começamos a entender que, sim, parece que é uma construção simbólica e emocional. Essa nossa de ter o medo de. E a segunda, que talvez ajude as pessoas, é a expressão quando se fala o medo de falar em público. A gente já pode começar a melhorar o entendimento disso, trocando o de com o com, né? Pelo com. Então, o correto seria medo, né? De falar com o público. Tá? Entendi. Então, ensino isso aos alunos. Eu quero falar melhor em público. Não, você quer falar melhor em público, não, com o público. Então, o seu Se medo não é expor e de, é com. interagir, né, com as pessoas, né? Se expor e interagir com as pessoas, né? Estar em contato com as pessoas. Isso. Então, para iniciar nossa conversa, eu creio que há uma mudança muito importante a ser feita nessa afirmação, né? Do medo de falar em público. E exatamente substituir o de pelo com. Então, a gente não tem medo de público, mas de falar com o público, tá? E até para ensinar aos alunos, eu digo sempre, né? Você precisa aprender a falar com o público, não em público, tá? Então, a comunicação, ela se dá com as pessoas. Então, eu me comunico com alguma coisa. Já começamos a mudar. Mas, pegando esse conceito que eu trouxe de substituir o de público, né, para com o público, eu gostaria de justificar por que esse D apareceu, tá? Esse D Perfeito, tem uma curiosa. fundamentação, né, histórica da nossa evolução, que era o medo de, olha aí, de estar exposto ao perigo. Lembrando do período em que nós éramos, como espécie humana, uma ralé de alimentos. Eu chamo assim, com os alunos, brinco isso, né? Nós éramos alimentos de outras espécies, né? As pessoas não gostam de escutar isso, mas é verdade. Já tivemos um período na nossa evolução em que nós éramos apenas alimentos de outros animais maiores do que nós. Então, veja, estar exposto significava morte. Né? Se estar exposto a ser visto por um outro animal maior do que eu, significa que eu ia morrer. Então, você não viria, se fosse possível, claro, termos registros de vídeo, você não viria um homem, mesmo em grupo, passeando abertamente pela savana africana, né? Isso é algo que não seria possível. Nós andávamos escondendo,
né? Nós subíamos em árvores para nos proteger, entrávamos em cavernas para se proteger. Então, esse conceito de se expor é perigo de morte, né, para nós, isso está conosco até hoje. A gente precisa se expor. Não, faz todo sentido, né? Esse retrospecto faz todo sentido, ajuda a entender muita coisa. Porque o friozinho na barriga, né? Porque tem toda uma questão hormonal ali, enfim, que a gente não precisa falar agora. Mas o frio na barriga, exatamente chegando lá alguma substância que diz o seguinte: isso é perigo. Né? Estão vivendo agora. Então, essa é a primeira vertente para a gente entender essa noção deste medo que aparece nesse momento. É o medo da exposição que nós carregamos, sim, pela nossa evolução biológica. E o outro medo, eu acho que você vai aprofundar mais comigo aí na conversa, que entra a questão emocional. Vou deixar para falar em outro momento. Bom? Sim, sem dúvida. Não, vamos fechar com chave de ouro, falando como a análise emocional pode ajudar as pessoas que têm medo de falar com um público. Perfeito. Mas me fala uma coisa, Jailson, fizemos um belíssimo retrospecto histórico, né? Você fez um belo retrospecto histórico que ajuda a entender tudo. Mas à luz das emoções, né, das cidadãs e cidadãos do século XXI, eu atendo muitas mulheres, eu atendo principalmente mulher e criança. Eu recebo muita mulher com essa demanda, né, de medo de falar com o público, que até acho uma terapia belíssima. É lindo ajudar alguém a soltar sua voz, a falar, a colocar, enfim, quem se é para o mundo. Mas à luz das emoções, né, do mundo em que nós vivemos, do século XXI, o que, a partir dos seus estudos, do seu trabalho clínico, costuma estar por trás de quem tem medo de falar com o público? Perfeito, vamos lá. Então, já entendemos a primeira visão que eu trouxe da nossa evolução. Tá? Entendemos que esse medo está ali conosco, que é da exposição. Aí entra toda a construção agora emocional, pela história de vida desse indivíduo, que é uma história de vida, que eu ensino também, que não começa quando ele nasceu, mas quando ele foi gerado. E olha que podemos trazer aqui conceitos transgeracionais, ou seja, ele carrega do seu clã, dos seus antepassados, informações que podem estar impactando hoje na vida adulta dele. Então, esse medo, essa impossibilidade de colocar, por exemplo, a voz para fora, porque eu não consigo, Jailson, né? Você deve escutar isso. Parece que algo me prende. Aí vem toda uma construção simbólica, emocional, que carrega aqui as feridas emocionais, as carências afetivas. Então, começa a pensar da seguinte forma: imagina um bebê que foi rejeitado, né? Um feto que foi rejeitado, né? Que ainda está no ventre da mamãe, ou depois que ele nasceu, o bebê que foi rejeitado, uma criança que foi rejeitada. Como é que essa informação emocional vai se alimentando ao longo do desenvolvimento dessa pessoa até chegar o momento em que ela precisa falar, se expor em público? Então vejam, o que ela vai colocar naquele momento é ativar suas trilhas neurais, que vai trazer toda essa carga emocional que ela não conseguiu resolver ainda, e tudo descarrega ali naquele momento em que ela está ali, diante do público. Então, veja, o que se passa no discurso interno dessa pessoa é o seguinte: de novo, eu posso ser rejeitado. Muito bom. Não, excelente. Eu observo muito também nos meus atendimentos clínicos a figura da extrema cobrança na formação, na educação dessas pessoas, né, enquanto crianças. Pessoas que tinham pais e mães muito rígidos, que exigiam muito, como se a elas não fosse dar o direito de errar. Então, eu nem me atrevo a falar, porque eu não quero me arriscar a errar aqui, a falhar de algum modo, né? A voz do pai e da mãe está sempre internamente, claro, né? Está introjetado, está na programação mental de cada um. Então, eu observo muito isso também. Você observa? Nossa, e muito, tá? E muito. Com os alunos e clientes, eu explico o seguinte: algo que todos nós passamos. Nossos pais, né? Aqueles que nos criaram, os adultos ao nosso redor, com todo o amor que tinham conosco naquele período da nossa infância, o que é que nós escutávamos para nos proteger? Não fale com estranhos. Então, quando eu realizo uma palestra, uma aula, né? Aí eu pergunto: quem escutou esta expressão ao longo da vida, da infância? E todo mundo levanta a mão, tá? Não fale com estranhos, né? É perigoso, não fale com estranhos, não fale com estranhos. E essa informação é brutal porque ela vem carregada com amor. É uma informação para proteger. Então, olha como isso é profundo e está aqui nas minhas trilhas neurais, em todo o meu sistema nervoso. Não falar com estranho. Só que eu cresci, me tornei um adulto, o mundo
A profissão exige que eu me expresse, que eu fale com as pessoas. Só que ao falar com o público, como aprendemos, é um público de quê? Estranhos. Estranhos. Então, quando eu estou ali, naquela situação, ou quando eu imagino que eu estaria naquela situação, eu já estou ativando todo um mecanismo neural que carrega essa informação brutal, que é o seguinte: você não pode falar com estranhos. E estar ali, olha só que brutal, é contra as orientações que eu recebi das pessoas que mais me amavam. Então, se eu falar bem, eu estou desconsiderando aquelas pessoas. Então, é brutal isso. E aí você, com o seu trabalho belíssimo, com a terapia, o que você faz? Ajudar as pessoas a encontrarem a raiz disso tudo. Aí, por isso que eu expliquei, Isabela, no início, que não adianta fazer um curso e que te ensine somente a segurar o microfone, tá? A olhar para o lado, não é? A apresentar um slide. Isso é o mínimo do saber falar. Se eu carrego informações tão brutais como essa que estamos aqui relatando, eu preciso de uma ajuda muito mais profunda. Literalmente muito profunda. Não, para mim, uma terapia belíssima, belíssima. Eu fico feliz quando chega cliente com essa demanda. E agora sim, fala um pouco, por favor, Jailson, do seu curso de análise emocional, que, a meu ver, quer dizer, é algo muito bem pensado, né? Muito relevante, de extrema importância hoje, muito novo, né? De aplicação ampla e variada, incrível. Então, fala um pouco do seu trabalho com análise emocional, do curso, e depois, sim, como é que a análise emocional pode ajudar as pessoas a falarem com o público livremente. Olha aí, 2 perguntas poderosas, vamos lá. Então, a análise emocional ela é uma metodologia que ela nasceu, sim, da minha história, minha trajetória de vida de 25 anos, lidando com terapia, com educação, com as neurociências e desenvolvimento humano. E o que eu fui percebendo, que é algo que você vai entender muito bem, as pessoas fugiam do Jailson quando o Jailson falava em terapia com elas. Tá? Então, numa palestra, eu estimulava, olha, procurem terapia, e as pessoas fugiam. Ao aplicar uma ferramenta em um atendimento, uma mentoria, olha, precisa de terapia, as pessoas, não, isso não é para mim, isso é para minha irmã, né? É para minha esposa, né? É para alguém, menos para mim. Então, as pessoas sempre fogem, falando sempre no sentido da maioria, tá? É óbvio. A maioria das pessoas fogem quando você estimula elas a procurar a terapia. E por quê? Porque a terapia, ela estimula o autoconhecimento. E as pessoas têm medo de olhar para si. Mas quando o Jailson também falava em público, ou com o público, lembra? Ou em aulas, ou em palestras, ou em atendimentos, quando eu começava a falar sobre as emoções, eu percebi a reação oposta. Sobre terapia, as pessoas fugiam. Não quero, não é para mim. Sobre emoções, as pessoas paravam para me escutar. E eu comecei a entender o que as neurociências já haviam me dito, né? Nós somos seres emocionais. As emoções estão aqui dentro de nós, estão em nosso DNA. Então, como somos seres emocionais, não podemos negar o que somos. Então, eu percebi que a termologia emoções, ela é muito mais conectiva com as pessoas, do que estão lá dentro, do que a palavra terapia, autoconhecimento. Então, a estrutura da análise emocional, ela se fundamenta em uma metodologia que permita a cada ser humano mapear como as emoções estão ali engendrando, conduzindo sua vida, nas mais diversas áreas da sua vida. Então, eu tenho ensinado as pessoas a perceber o seguinte, por exemplo, que emoção está conectada com sua profissão? Não sei, nunca pensei nisso. Pois é. Que emoção está conectada com seus relacionamentos? Você que é um empreendedor, que é um gestor, que é um empresário, que emoção está conectada com a sua empresa? Não sei. Pois é. A análise emocional serve para isso. É uma metodologia que se vale de ferramentas práticas que são aplicadas em sessões pelo analista emocional e conseguimos mapear como as emoções estão impactando aquela pessoa. E aí vem a tua pergunta sobre análise emocional. Para aplicar análise emocional, você precisa ser um analista emocional, que é exatamente o que você decidiu ser. Não é? Sim, então, mais você vai participar de uma certificação na qual terá conhecimentos científicos, vai se apropriar deles, conhecimento da neurociência, da neuropsicologia, da biologia, da genética,
da medicina, da leitura corporal. Então, olha quantos conhecimentos a gente se apropria. Para quê? Para saber aplicar as sessões, as ferramentas. Então, só um analista emocional poderá fazer isso. E a metodologia desenvolvida, criada por mim, mas com a ajuda de muitas mãos, e é uma metodologia que é, hoje, certificada e, ao mesmo tempo, registrada, é uma marca registrada, análise emocional e analista emocional. E, se você me permitir, a aceitação está sendo extraordinária, porque ela pode ser usada em qualquer área. Você é uma Inclusive, mesmo de terapeuta... falar com o público, né? Inclusive, exatamente, porque eu acredito ter esse medo. Mapeia, temos ferramentas para isso. O analista vai lá, aplica uma sessão e você consegue encontrar a raiz disso. Deixando bem claro, Isabela, que a análise emocional não é terapia. A análise emocional também não é coach, tá bom? Ela é uma metodologia que complementa tudo isso. Então, você decidiu, sabiamente, como uma terapeuta, ser um analista emocional, porque você vai conseguir captar mais pessoas para ajudar. Já que a terapia... Né, ao meu trabalho, sim. Já que a terapia espanta, você vai ter agora uma metodologia que vai atrair mais pessoas. Faz análise emocional com essa pessoa e ela percebe que precisa ir mais fundo. Aí entra a terapia. Percebe? Sim. Então, o que eu estava te dizendo, a aceitação da análise emocional, além do ambiente terapêutico, obviamente, o ambiente do bem-estar, da saúde, temos médicos, né? Temos hoje enfermeiros, temos psicólogos estudando análise emocional, e é muito honrado isso, né? E as empresas, é aí onde eu queria falar contigo, tá? Que você, por exemplo, você é uma terapeuta e você será analista emocional e você terá a opção de escolher se vai querer também atuar em empresas, em organizações, promovendo a saúde emocional dos colaboradores. Tá? E temos, então, toda uma estrutura montada para ensinar você, analista, a atuar em empresas, que é uma grande necessidade do mercado hoje. Falar sobre saúde mental e emocional dentro das organizações. E o analista poderá estar lá para contribuir com todos os profissionais que já fazem isso, né? Os psicólogos, psicquiatras, os coaches. Perfeito. Quem é mais feliz é mais produtivo, né? Quanto mais satisfeito você está com o seu trabalho, melhor você vai performar, lógico, essencial. Perfeito. Então, esse é o conceito que eu posso dizer sobre análise emocional, por enquanto. Tá. E para ajudar quem está nos vendo aqui, né, ok, que já entendeu que deve mergulhar profundamente, deve olhar para as emoções, analisar as suas emoções, para se entender e se ajudar para avançar, mas a pessoa vai fazer uma palestra, vai ter que fazer uma reunião de trabalho, apresentar alguma coisa amanhã, né? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Quer dizer, bacana isso. Olha para... Isso, uma orientação bem prática, tá? Básica, a gente não pensa, bem prática. Você conseguir identificar que emoção você quer transmitir para o público. As pessoas não fazem isso. Interessante, né? Ficam preocupadas lá com os slides, com os tópicos, né? A roupa que eu vou vestir, tudo isso é importante, claro que é. Mas veja, se você já acredita que sente o medo, e eu acredito que ele está aí mesmo, tá? Você precisa trabalhar isso. Você já sabe que o medo está contigo. Ponto. A grande orientação é, se ele está comigo, e eu vou falar assim mesmo, a questão é, que emoção eu quero transmitir para a minha plateia, para meu público. Isso é essencial antes de você começar a organizar a palestra ou a apresentação, porque agora começa a fazer sentido o seguinte, que eu tenho consciência da emoção que eu quero enviar para o meu público, até a roupa que eu vou usar vai fazer mais sentido. Até a cor do slide vai fazer mais sentido. Percebe isso? Sim, então, claro, é comunicar outras coisas, sim. Exatamente. Então, uma orientação bem prática para você é começar a entender isso. Se o medo já está aí, vai com medo mesmo. Ótimo. Mas defina que emoção eu quero transmitir com a minha apresentação. Perfeito. Não, excelente. Muda muito, muda muito. Muito rico, muito bom. Você queria colocar algum outro aspecto que eu não tenha perguntado, Jailson, sobre falar com o público versus emoção? Olha, o que eu posso dizer? Entenda o seguinte, cada um de nós é uma biblioteca. Eu costumo dizer isso, tá? Cada um na sua área, com sua expertise. Mas entenda o seguinte, você que me ouve agora, você tem uma capacidade biológica e natural de aprender.
E só nossa espécie consegue aprender e transmitir de uma forma coerente, pensada, estratégica. Então, a mensagem que eu posso dizer para você é a seguinte: o mundo precisa ouvir o que você tem a dizer. É desonroso você percorrer um caminho de vida, superar tantos desafios, limitações, aprender tanto e não entregar isso. Porque o objetivo do conhecimento não é guardar para nós, é externalizar. Quanto mais externalizo, mais vem para mim. É um fluxo da prosperidade, do conhecimento. Então, a orientação que eu tenho para te dizer é o seguinte: muitas pessoas lá fora dependem do que você sabe hoje. E você não está falando com elas. Entenda isso, para que perceba que falar com o público é, na verdade, uma missão de vida que você tem. Quando você começar a encarar dessa forma, esses obstáculos que você imagina ter serão tranquilamente superados por você buscando ajuda, sem nenhum problema. Lindo, belíssimo, injeção de ânimo em todo mundo. Muito bom. Dá um close. Então, muito obrigada, Jailson. Excelente ouvi-lo sempre, né? Temos muito conhecimento, muita sabedoria que vem de você. Essa coisa prática também excelente. Estou muito animada, né, com o curso. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos em frente. Conto sempre com o meu melhor, analista emocional. Muito em breve. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Te agradecer pelo convite e deixar para as pessoas o pedido de acessar o site analiseemocional.com.br. Lá tem toda a estrutura científica, tem os formadores, tem os conteúdos, tem vídeos de analistas já em ação. E então é uma experiência que eu oriento, analiseemocional.com.br. Seguir o canal do YouTube, que é o Jailson Pinheiro, e também o Instagram, jailsonpinheiro.oficial. Muito obrigado, Isabela. Obrigada a você, querido. Vamos em frente. Abraço. Vamos em frente.